Graça e paz, amados, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, chegamos a mais um momento que eu considero ímpar nesta família, que é um momento de intercessão. Intercessão pelos irmãos queridos, pelas pessoas que estão passando necessidades, pelas pessoas que querem uma porta de emprego, enfim. Eu não sei de todas as coisas, mas eu tenho um Deus que é onisciente e Ele sabe daquilo que você precisa. Eu quero falar um texto que eu sei que é muito conhecido, mas quando nós buscamos na palavra, existe um renovo nesse texto. Marcos capítulo 5 diz, versículo 25: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e desperdiçado tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Ela ouvia falar de Jesus, e ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, chegou pertinho dele, e tocou as suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Presta atenção, querido. Essa mulher havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue. 12 anos de esperança de uma cura. 12 anos de esperança, talvez, de um casamento que desse certo. 12 anos, talvez, passando por situações apertadas. 12 anos perdendo sangue, sendo afastada de uma sociedade. Eu não sei quanto tempo você tem. Eu não sei quanto tempo tem a sua luta. E ela havia padecido muito com muitos médicos e tinha desperdiçado tudo quanto tinha. Eu acredito que você, assim como eu, muitos anos da nossa vida desperdiçamos muito tempo da nossa vida, dando, digamos assim, tiro no escuro, socos no vazio, mas em busca de uma felicidade, em busca de algo que para mim e para você era o essencial. E essa mulher, ela pensava, só que a coisa não melhorava, a coisa piorava. Por quê? Porque faltava a essência. E ela ouviu falar de Jesus. Presta atenção agora neste detalhe. Esta mulher escuta falar de Jesus, ela decide, mesmo com esse problema de hemorragia, as mulheres eram afastadas, ela entra no meio da multidão correndo risco de morte. Ela vai pertinho de Jesus. Mas você prestou atenção no detalhe? Ela não toca em Jesus, tocando no ombro de Jesus. Ela não grita: Senhor, Senhor, como o cego Bartimeu, porque ela queria fazer uma prova com a própria fé dela e com a palavra. Como assim, irmão? Não estou entendendo. Eu vou te esclarecer. Ela veio por trás de Jesus. Ela veio entre a multidão e de fininho, bem devagar, tocou na sua veste. O que ela diz? Olha, se tão somente tocar nas suas vestes, se este for o Messias, eu sararei. Note que ela fez uma prova com ela mesma e com Jesus, sem Jesus notar. Sem Jesus notar. E por que ela falou isso? Se eu tocar nas suas vestes. O que tinha as vestes? O que tinha as orlas de Jesus? Essa mulher, ela era judia. Ela sabia da palavra. E sabe onde ela sabia que se ela tocasse nas orlas santas, algo ia acontecer com a sua vida? É só você vir comigo aqui, glórias a Deus, no livro de Malaquias. Olha o que diz aí, em Malaquias capítulo 4, versículo 2. Ela tinha a lei de Moisés. Ela sabia das escrituras. Ela poderia não ter a fé. E ela falou assim: se este homem, parecido com todos nós, sem beleza nem formosura, se é o Messias, eu vou saber agora. Mas eu vou fazer diferente. Eu não vou gritar como cego. Eu vou crer. Eu vou crer. E se é agora que eu vou ter a minha certeza. E ela vai de fininho. Porque em Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas. Atenção, esse termo asas para os judeus significa franjas, significa orla. Você sabia disso? Então esse termo, asas, sempre que você fala asas, lembre-se disso, para os judeus significa franjas, orlas. E Jesus andava com aquelas franjas nas vestes dele, naquelas orlas, né? Aquelas linhas azuis, que também faz sentido, mas não é a aula hoje. E diz assim: saireis e saltareis, como bezerros de estrebaria, alegres pela sua restauração. Olha como essa mulher foi capaz. Já ouviu isso em alguma pregação? Pois é. Então a mulher não foi por ir, ela não tocou por tocar, ela tinha uma base, falou: é agora, eu já gastei com tudo, eu já ouvi falar que o Messias vinha, mas para mim ele vinha no alazão, para ver ele vinha de uma forma diferenciada, esse homem tem curado, esse homem tem feito tudo, mas eu não vou gritar o nome dele, eu vou chegar por trás e vou tocar: ei, Deus está falando com você, faça uma prova de mim hoje na sua vida.
Faça uma prova de mim. E não duvidando, porque diz que ao mesmo tempo que ela tocou em Jesus, ele perguntou: quem me tocou? Quem me tocou? A multidão apertava. A mulher foi pela fé. Ele disse: alguém me tocou. Os discípulos: Senhor, todo mundo está te apertando aqui. Não, não. Não, porque de mim saiu virtude. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Quando você vai cheio de fé, ele está cheio de virtude para passar para você. Quem está entendendo a glória a Deus aí? Se você chega com fé, sai virtude de Deus. Se você chega duvidando, você vai continuar na mesma mesmice, gastando e crendo no homem. E eu te convido agora. Eu te convido a você chegar com fé. Chegar com fé em Jesus. Toca nas orlas como aquela mulher. Ela falou assim: eu tenho certeza. E diz que imediatamente, aquela hemorragia parou. E ela se sentiu envergonhada, falou assim: meu Deus. E agora ele olhou para aquela mulher, ele achou aquela mulher, ele viu aquela mulher. E ela toda trêmula falou assim: puxa vida, eu devia ter perguntado, chamado ele de Messias, beijado os pés dele, e eu toquei sem falar nada com ele. Ele falou: mulher, não temas, a sua fé te salvou. Vá em paz. Sabe, queridos, tem muita gente que em vez de trocar nas orlas de Jesus, prefere tocar em vassouras, sal grosso, sobe e desce monte, planta bananeira. Deus não quer sacrifício, Ele quer alguém que creia nele em espírito e em verdade. E se você crê nele, aonde você está agora, seja no leito, seja numa cadeia, seja no hospital, seja esperando uma porta de emprego, seja esperando algum compromisso, alguma coisa da justiça, a essência que você tem que esperar é ter um encontro com o Senhor, porque as demais coisas serão acrescentadas. E se você crê, e se Ele quiser, e se Ele vê a tua fé, e se Ele quiser, porque a vontade maior é dele, você sairá desse leito hoje. Você receberá um aval de soltura desta cela hoje. E ainda assim, se você tiver que passar pelo vale para conhecer Jesus, é o melhor que você tem a fazer. Porque o próprio salmista fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque tu estás comigo. Faça como essa mulher. Ela conhecia a palavra, ela conhecia mais anos e anos e anos, ela duvidou, ela conhecia por conhecer. É como Jó, ela apenas ouvia de ouvir falar, mas quando ela toca em Jesus, as escamas caem e os olhos espirituais conseguem contemplar não só uma cura, mas estar frente a frente com o Messias. Que Deus te abençoe. E eu oro agora e entrego essas pessoas, Senhor Jesus, em tuas mãos. Que eles não sejam duvidosos, mas crentes. Jesus falou para Tomé: não seja assim, não seja duvidoso, seja crente, creia somente e verás a glória de Deus. Que nós possamos ser como esta mulher. Eu não sei quantos anos nós temos que levar cascudos da vida para aprender, mas uma coisa eu sei: quando você vai pelo aperto como ela foi, quando você vai sendo cuspido, negado, mas vai como ela foi, você vai ter a certeza que a unção de Deus e a virtude está sempre pronta para alcançar aqueles que vão com fé até o Messias. E eu creio que essas pessoas estão sendo curadas e restauradas. Eu creio que portas de empregos têm sido abertas. E eu creio mais ainda que essas pessoas não vão querer apenas as benéficas de um milagre nesta terra, mas um milagre na eternidade, para a honra e glória do nome do Senhor. Recebe esta palavra. Recebe esta palavra. O bálsamo de Gileade que seja derramado sobre a sua vida. Que o bálsamo de Gileade faça toda a diferença na sua vida, como fez na minha vida, na minha esposa e na minha família um dia. Porque eu creio. Se eu estiver pregando aqui por pregar, não vale a pena. Mas se eu estiver pregando, crendo nesse Deus que eu digo que eu creio, aí sim, tudo vale a pena. E tudo é possível, você que está do outro lado, aquele que crê. Fique com esta palavra. Crê somente e verás a glória de Deus. Recebe essa palavra. Sua vida vai ser restaurada. Sua família vai ser restaurada. Seus filhos são restaurados. Por quê? Porque Deus continua sendo Deus. E o querer e o efetuar sempre estará nas mãos dele. Só depende da minha e da sua fé. Crendo num Deus que sempre será o Deus do impossível. Que Deus abençoe a todos. Beijo no coração de todos. Graça e paz. Glórias a Deus. Aleluia.